Bom dia, povo de Deus, igreja firme na rocha, igreja que eu amo bastante, igreja que eu estou com muita saudade, vontade, muita vontade e sede de ver, sede de abraçar, sabe, vocês queridos, tenho vocês muito gravado no meu coração e agradeço a Deus a oportunidade nesta manhã do dia de hoje que Ele me concedeu para estar trazendo uma palavra da parte do céu, da parte de Deus, do nosso Criador e Eterno, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler algum versículo e estar atento ao que o Espírito Santo tem para as nossas vidas nessa manhã. E tenho certeza que Ele vai te trazer uma palavra de encorajamento nessa manhã do dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar essa obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e seus arcos. Vamos até o verso 16. Verso 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e o resto do povo: Não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E o verso 17 diz assim: Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. Verso 23. Nem eu,
nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiu, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Ou seja, cada um permanecia com as suas armas à sua direita. Amém? Quando atentamos para esse cenário aqui do livro de Neemias, no capítulo 4, vimos aqui um momento muito difícil, um momento em que Israel estava num processo de restauração. E passa o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e Neemias, então, considerado por Deus, elegido por Deus, com certeza. E, no meu ponto de vista, ele não está incluso na galeria dos heróis, lá em Hebreus capítulo 11. Mas, no meu ponto de vista, eu coloco ele como um grande herói, um homem de fé. Um homem de fé por quê? Porque é um homem que não se prostrou diante do inimigo, mas acreditou na promessa daquilo que Deus o tinha feito lá atrás com os seus ancestrais, com o seu povo. E a Bíblia vem nos dizer que ele se levanta, ele tem uma boa motivação, ele é um homem corajoso, ele é um homem dedicado e vai colocar as mãos na massa. Mas, primeiro de tudo, o que me chama a atenção é que ele vai buscar em Deus a direção. Ele vai buscar em Deus as estratégias, ele vai buscar em Deus o socorro, sabendo que pela sua própria força ele jamais conseguiria. Mas ele acreditava no Deus do céu. E a Bíblia vem nos dizer que ele é levantado para um grande projeto na obra de Deus. E eu quero dizer que o projeto de Deus se cumprirá. Eu quero dizer que ele peleja por mim e por você, como ele pelejou pela vida do seu povo. Hoje nós somos o seu povo, nós somos uma raça eleita, sacerdote santo, a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. Então ele peleja por nós. E a Bíblia diz que ele então é levantado ali, ele foi honrado, Deus deu toda a estratégia, Deus deu todo o cronograma, tudo como ele se dedicou para realizar esta obra. E Deus então o levantou e com toda a sua coragem, dedicação, motivação, dada por Deus, porque isso é só Deus que traz em nosso coração, no coração do homem, no coração da mulher de Deus. E com certeza que todo projeto que Deus vai realizar através das nossas vidas, é evidente que vão se levantar obstáculos, vão se levantar barreiras, vão se levantar o inimigo, vão se levantar circunstâncias, são grandes desafios. Em todo tempo, o povo de Deus é lançado desafios em nossas vidas, batalhas, lutas, mas nós que confiamos, nós que buscamos em Deus, nós que oramos, nós que temos a presença do Espírito Santo, a direção de Deus para as nossas vidas, eu quero te dizer, meu querido, minha querida, e você ouvinte aí do outro lado, que você não desfaleça, porque a Bíblia nos diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. E a Bíblia vem nos dizer que ele já tinha iniciado o seu projeto. O projeto estava indo avante. Mas por trás de todo desse cenário, se levanta Sambalate, Tobias e Gesem, porque viu que a obra estava sendo realizada
Ou seja, que o projeto de Deus estava sendo realizado através de Neemias e do povo de Deus, ao qual ele tinha separado para restaurar a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, ou seja, edificar o povo, alimentar o povo com a sua palavra, trazer o povo de volta para Deus, trazer o povo para fazer sacrifício a Deus, para ser adorador a Deus. Eles tinham vindo de um processo muito difícil, de 70 anos dentro da Babilônia. E eles estavam precisando de um remanescente. Então Deus levanta Neemias como remanescente, um líder ali para aquela cidade. E a Bíblia vem nos dizer que ele, com todo esse desempenho, ele põe a mão na massa, coloca os sacerdotes, os levitas, enfim, todo o povo de alta classe, de baixa classe, os judeus nobres, os que não eram nobres, os que eram a classe maior, eram os pobres, porque eles estavam ali em ruínas. A Bíblia diz que haviam escombro naquela cidade. Na verdade, era uma obra muito difícil para ser restaurada. Mas a Bíblia diz que Neemias busca em Deus a direção. E eu quero dizer, irmão, que todas as situações que se levantam e todos os processos em nossas vidas, todos vão necessitar de que nós buscamos uma direção de Deus. Porque quando nós buscamos a direção de Deus, com certeza, Ele vem com a vitória para conosco. Em toda a história da Bíblia, todos os heróis da Bíblia, que passaram por batalhas e grandes desafios, não tem um que a gente não veja, que não esteja relatado dentro dessa palavra inerrante, que é a palavra de Deus, buscaram em oração. E o inimigo se levantou, Sambalate se levantou como governador de uma província, ali, numa cidade, Samaria, se levantou Tobias, se levantou Gesem, e vieram escarnecer dos judeus, ou seja, vieram para desafiá-los, para intimidá-los. Então se levanta e diz: ainda que vocês estejam querendo sacrificar, ainda que vocês queiram adorar, ainda que vocês queiram levantar o templo, ainda que vocês queiram levantar com essas pedras queimadas, ainda que venham fazer qualquer coisa em favor desse povo, olha, vindo uma raposa, vai derribar, vai destruir, e não vai ter sucesso. Mas é interessante que Neemias me chama muito a atenção, que ele não bate de frente com palavras contra o homem, com a palavra, com os desafios, ataques que vieram da parte de Sambalate, da parte de Gesem, da parte de Tobias. Ele não se intimidou. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo? De nós não nos intimidarmos. Porque a Bíblia nos diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. E esse espírito de ousadia, Deus só dá para aquele que busca, Deus só dá para aquele que tem comunhão com Ele, Deus só dá para quem tem intimidade com Ele, para quem tem compromisso de buscar a Deus, para quem tem compromisso de jejuar, para quem tem compromisso de santidade com Ele. Então você, ouvinte, nessa manhã do dia de hoje, você, eu, prestamos bem atenção. Ele não debateu com palavras, com boca, ele não
quis se autodefender, mas o verso 4 diz que ele clama a Deus, que ele busca a Deus. E quando ele busca a Deus, ele relembra a Deus das promessas que Deus o tinha feito para eles. E ainda ele fala: olha, Deus, eles estão provocando a ira para o Senhor, porque nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui fazendo o que o Senhor colocou, essa tarefa em nossas mãos. Então, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Ele estava dizendo: olha, eu confio em ti, porque quem me chamou para essa obra foi o Senhor. Quem me levantou para essa obra foi o Senhor. Quem me levantou para ser obreiro foi o Senhor. Quem me separou para ser um presbítero foi o Senhor. Quem me entregou esse bastão nas mãos para ser um pastor, uma pastora, foi o Senhor. Quem me levantou para ser um obreiro foi o Senhor. Quem me levantou para, Senhor, ó Deus, ser ministro do Evangelho foi o Senhor. Quem me chamou para ser um evangelista foi o Senhor. Ele estava dizendo nessas palavras. E a Bíblia diz que eles não pararam. Depois de toda essa oração, de toda essa confissão que ele fez para Deus, ele disse: olha, se juntamos, edificamos o muro e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eu quero dizer que a oração vai te dar ânimo para trabalhar para o Senhor. A oração vai te dar ânimo para você que está aí desanimado, dizendo assim: Deus, mas não tenho mais saída. A oração vai te dar ânimo, vai trazer vigor, vai trazer saúde, vai trazer restauração para a tua vida. É interessante vermos aqui, querido, que Neemias fala: o povo tinha ânimo para trabalhar. Então Deus está dizendo aqui nesta manhã do dia de hoje que Ele vai renovar as tuas forças, que Ele vai trazer vigor para quem está cansado. Glórias! Que Ele vai fortalecer você que se sente fraco, que está dizendo: Deus, eu não tenho mais que me acompanhe em oração. Deus está me trazendo hoje aqui com essa palavra profética para a tua vida. Ei, mas o inimigo não vai se calar. Ele vai continuar ainda também. Ele vai ficar ainda na espreita. A Bíblia diz que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e todos os amonitas, todo aquele povo que estava se levantando contra eles, viu que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que o trabalho ia avante, que o processo estava indo avante, e começou a fechar as vestes, ficaram sobremodo irados. Vai causar ira mesmo quem não quer ver a tua vitória. Porque Deus está trazendo vigor para você, Deus está trazendo saúde para você, meu irmão, minha irmã, jovem, querido. Olha, e a Bíblia diz que ajuntaram-se todos eles, todos os inimigos se levantaram de comum acordo para provocar, para que eles ficassem intimidados e largassem as mãos e não continuasse o projeto que Deus tinha através da vida deles. Talvez você esteja dentro de uma empresa, talvez você esteja de um recinto dentro do teu lar, na tua casa, ouvindo essa palavra, ou talvez a situação seja no seu casamento, ou talvez essa situação seja dentro da empresa onde você trabalha, seja dentro da igreja onde você congrega, talvez seja no teu ciclo de amizade. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã.
que Neemias não se intimidou. Não se intimide. A Bíblia diz que todos eles oraram a Deus. Veja bem o verso 9. Porém, nós. Aqui está expressando no plural. Então, todo o povo de Deus orou e pediu proteção. E quando eles pediram a proteção, Deus se responsabilizou de colocar anjos, guarda, ao lado deles, de dia e de noite. Mas sempre tem aquele que está ao nosso lado que desfalece. O verso 10 diz que Judá desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muito, de maneira que não podemos edificar um muro. O próprio povo de Deus que estava junto ali, uns desfaleceram, uns desanimaram, uns se intimidaram, uns quiseram retroceder com todas aquelas palavras, com todas as ameaças, com toda a intimidação. Mas eu quero dizer, queridos, que não foi só uma vez. A Bíblia, no verso 2, é muito clara em nos dizer que quando os judeus que habitavam na vizinhança dele 10 vezes nos disseram, eles vieram novamente com a seguinte informação: olha, nós somos carregadores, nós somos os construtores, nós trazemos os alimentos, mas nós estamos cansados, nós não queremos, nós não vamos avante, essa obra não vai avante. Mas eu quero dizer, meu querido, que por 10 vezes eles trouxeram essa mensagem aos ouvidos do povo de Deus, daqueles que estavam juntamente com seu líder, que estavam juntamente com seu pastor, que estava juntamente com seu líder. Talvez alguém que esteja ao teu lado esteja provocando também isso na tua cabeça, dizendo: desanima, não vai mais, esquece, está muito tempo essa igreja fechada, nós não precisamos mais colocar as mãos, sabe, é muito tempo que a igreja está com a porta fechada. Mas eu quero te dizer, meu querido, que Deus ainda levanta homens e mulheres que acreditam na promessa, que acreditam no projeto que Deus colocou em suas mãos. E a Bíblia vem nos dizer que Neemias colocou o povo por famílias, colocou em lugares altos, lugares baixos, porque Deus dá estratégia para o seu líder. Eu quero dizer para você, pastora, quero dizer para você, pastor, quero dizer para você, missionário, quero dizer para você, presbítero, que Deus, ele se encarrega de colocar pessoas ao teu lado. Eu quero dizer que Deus vai se responsabilizar de colocar não somente as pessoas, mas ele vai colocar os instrumentos nas tuas mãos, as armas necessárias que você vai precisar nesse momento, ou que você está precisando nesse momento. E é interessante que ele teve disposição, e Deus está dizendo aqui que ele está trazendo vigor para você, e você vai ter essa disposição, juntamente com os magistrados, com todo o resto do povo, até mesmo aqueles que estavam desfalecendo. E ele dizendo assim: olha, inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temais, mas lembra da promessa do nosso Deus, que ele pelejará por nós. Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo aqui nesta manhã, do dia de hoje? Não desista,
Permaneça firme. É isso que Deus estava usando a boca de Neemias para dizer: permaneça firme e constante, inabalável, porque esta obra não é tua, mas é de Deus. Essa obra não é do inimigo, não é daquele que quer dizer para você: olha, desfaleça a tua fé, sabe? Não tenha mais esperança, não tenha mais perspectiva. Deus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, descanse, o projeto é de Deus. Se o homem veio com uma palavra dizendo que não tem jeito, que é impossível, o meu Deus disse: lembra que eu já usei profeta? Lembra que eu já fiz a promessa dentro da palavra para você? Ei, escuta! Ei, escuta novamente. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado os planos e os desígnios dele, Deus está dizendo que o próprio Deus vai frustrar os desígnios dele. Deus vai trazer à tona tudo a você, como você deve agir, como você deve reagir, porque tem situações que nós agimos, tem situações que nós temos que reagir. E a Bíblia diz que todos voltaram, colocando a mão na massa. E daquele dia em diante, metade dos moços, uns trabalhavam na obra, outros empunhavam as lanças, outros pegavam as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Eu quero dizer, para uns, Deus vai dar a arma e a ferramenta certa para cada um. Deus está me dizendo aqui, essa manhã, que Ele vai colocar a ferramenta necessária nas tuas mãos, a ferramenta certa nas tuas mãos. Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a direção, como você deve lutar, como você deve orar, como você deve jejuar, como você deve fazer, entendeu? E a Bíblia vem nos dizer, irmão, presta bem atenção, lá no verso 10, eles estavam desfalecidos, eles estavam desanimados, eles estavam desencorajados, eles estavam intimidados, eles não queriam mais fazer, eles estavam querendo retroceder. Mas olha que lindo, no verso 17, os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, ou seja, eles entenderam, irmão, os planos e os projetos de Deus. Eles entenderam que Deus estava à frente de todo esse projeto. E cada um, com as suas próprias mãos, fazia a obra. E com a outra mão, segurava a arma. Eu quero dizer, com as tuas mãos, com aquilo que Deus botou nas tuas mãos, a instrumentalidade que Deus botou nas tuas mãos, aquilo que Ele botou nas tuas bocas, aquilo que Ele colocou, Ele vai se responsabilizar. Ele diz, o importante é você ir e fazer. Tenha disposição. Se empenha mais em fazer a minha vontade. Com a outra, ele segurava a arma, ou seja, Deus vai colocar do teu lado alguém para ser suporte para você. Essa arma aí é o suporte que Deus está dando para você. E o verso 18 diz assim, os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Entendeu? E assim eles edificaram. Assim eles se levantaram. E é interessante que os que edificavam e o que tocava a trombeta estava junto do pastor Neemias, estava junto da pastora Beth, do pastor Gilberto, da pastora Heloísa. Vai estar junto daquele que traz a palavra, daquele que Deus colocou no teu caminho para te enxertar com a palavra da verdade. Os nobres, os magistrados e todo o resto do povo, porque a obra é extensa. A obra é extensa, mas é bom nós atentarmos
que a Bíblia vem nos dizer que era tão extensa e eles estavam muito separados um dos outros. Talvez você esteja ainda distante, talvez você tenha dito, olha, eu quero fazer aqui na minha casa, eu sei que os irmãos, a igreja não está aberta, eu sei que a pastora está lá ainda na quarentena, eu sei que fulano de tal está ainda na quarentena. Não importa, meu querido, não importa. A Bíblia vem nos dizer que extensa era a obra. Era difícil, mas existia um líder ali, que estava atento à trombeta, que estava atento à palavra de Deus. E ele disse, aonde você ouvir, quando você ouvir a palavra de Deus, para ali você corre, porque é ali naquela igreja que Deus te quer, é ali naquele lugar que Deus te quer, porque é ali que Ele vai pelejar por você. É ali que Ele vai trabalhar em você. É ali que Ele vai usar você. É ali que Ele vai unir o povo de Deus. O povo de Deus tem que viver em unidade, irmão. Ninguém é ninguém sozinho. Neemias, o projeto foi revelado para ele. A visão foi revelada para ele. Porém, ele não conseguiria fazer sozinho. Deus preparou um povo para ele liderar. Deus preparou um povo para ele edificar. Ele preparou um povo para levantar aquelas muralhas. Sacerdote, nobres, magistrados, pobres, grandes e pequenos, porque quem é o dono da obra é Deus, irmão. Então ele escolheu eu e você nessa manhã para te trazer essa palavra, dizendo assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos mais as nossas vestes. Nós permanecemos com as armas à direita. Deus está dizendo para você, não desanime com todas as palavras que alguém tem lançado contra a tua vida, ou até mesmo o adversário tem lançado na tua mente, dizendo desista, não vale a pena, esse negócio não vai dar certo, essa porta não vai dar certo, essa obra eu não estou, esta igreja vai fechar. Eu quero dizer que não vai fechar, porque o dono da igreja é Jesus, o dono da igreja é Deus, e Ele diz nessa manhã do dia de hoje, irmãos, nenhum deles largavam as vestes, nenhum deles, eles permaneceram firmes. Sabe o que Deus está me dizendo aqui nessa manhã do dia de hoje? Não baixe a guarda. Sabe o que é não baixar a guarda? Não baixar a guarda é o seguinte: Deus, quando nos levanta para ser um pastor, um líder, e nos coloca uma tarefa em nossas mãos, e que as coisas começam a andar, que já deu tudo certo, que já foi construído, nós muitas das vezes pensamos assim, não, tá tudo certo, já deu tudo certo, já abriu a porta, já colocou todo mundo no lugar, é isso aqui, fulano de tal vai fazer essa função, os levitas vão louvar, outros vão sacrificar, o outro vai cuidar do departamento infantil, o outro vai liderar a escola bíblica, e assim, e nós esquecemos de orar. Baixar a guarda é esquecer de orar, é esquecer daquele que nos prometeu, é esquecer de Deus, é esquecer do nosso compromisso de oração, de jejum, e deixamos
as coisas ao léu, deixamos as coisas de lado, porque nós já vimos o progresso, nós já vimos a conclusão da obra. Mas eu quero dizer, meu irmão, eu quero dizer, igreja, nesta manhã do dia de hoje, olha, não baixa a guarda, não pare. Você viu que já concluiu a obra, que você já renunciou tudo para fazer e Deus te deu a vitória. Nunca esqueça dessa palavra que Deus está trazendo ao meu coração e ao teu coração nesta manhã. De calamandéria, sudemantio, labacere de caia, lamandequeia, sudemantio. Ele está dizendo, escuta, nunca deixe de buscar a minha presença, nunca deixe de andar em santidade, nunca deixe de ter comunhão comigo, sempre eu quero estar contigo, sempre eu quero te revestir de poder, assim como ele fez com a igreja primitiva. Ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. A Bíblia diz que aqueles homens, aquelas mulheres oravam constantemente, diariamente, de dia, de noite, buscando a Deus, buscando sempre a Deus, o revestimento para que Deus fechasse sempre com vitória, meu irmão. Crente tem que sempre permanecer em oração. Crente tem que sempre permanecer em santidade. E que você guarde esta palavra neste dia de hoje, no teu coração, e que ela venha fluir, que ela venha gerar fé, que ela venha gerar esperança, que ela venha gerar força dentro de você, nesta manhã do dia de hoje. É o que eu tenho, essa palavra para liberar para você, assim como Neemias teve para aquele povo. Deus diz nessa manhã do dia de hoje, eu estou contigo, e nesta peleja tu não terás que pelejar. Olha, assim diz o Senhor: aquietai-vos e saberás que eu sou Deus, serei exaltado na terra, eu sou o Senhor, o Criador, aquele que fez e aquele que faz, e aquele que continuará o mesmo de sempre. Deus os abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a tua mente em Cristo Jesus. Um beijo, galera. Deus abençoe. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento, sem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito de Deus.
Que se